Pauta sempre com a nossa nutricionista Pamela Miguel, é imperdível, né? Tá aqui comigo, beijinho de novo. Beijo. Bem-vinda. Obrigada. Bom, o assunto é extremamente interessante, porque não só para as pessoas que vão fazer aí uma cirurgia ou tatuagem, coisas assim, a cicatrização é algo que a gente está em contato todo dia. Exato. Quando você faz a unha, arranca um bifinho. Quando você dá uma raladinha, não é verdade? Exato. A gente, eu até falo, quando a gente tem uma cirurgia programada, a gente consegue pensar melhor no como preparar esse paciente para uma cirurgia. Às vezes é uma cirurgia muito extensa, priorizar alguns nutrientes, mas a gente tem que estar sempre preparado, porque a gente pode se deparar com uma situação que necessita da cicatrização. Por isso que o nosso estado nutricional e a nossa alimentação tem que ser impecável desde sempre, porque a gente nunca sabe quando vai precisar, né, dos nutrientes. Exatamente. Só que eu tava lendo lá seu material, parece que tem assim, tem alimento que a gente tem que passar longe mesmo e tem uma lista de coisa bacana para introduzir. Sim, tem muita vitamina e mineral que atua diretamente no processo da cicatrização. Tá. Então, sem elas, o processo ou ocorre mais devagar, ou não é tão bacana, ou fica com aquela cicatriz com uma aparência não tão bacana também. Também tem então, isso, a alimentação está envolvida nisso. Então, que interessante. Ela participa ativamente do processo de cicatrização. Conta um pouquinho, então vamos dar um apanhado então geral. Como a pele depois, né, de um corte, etc, ela tem que se regenerar. Exato. Inteira, certo? Na verdade, assim, de uma forma geral, eu acho que é bom para as pessoas entenderem, quando a gente tem uma lesão na pele e precisa da cicatrização, tem 4 pontos que eu considero que o indivíduo ele tem que ter, a pessoa tem que ter. Então, ela tem que estar com o intestino saudável, primeira coisa. Então, o intestino é base para tudo, é base para emagrecimento, é base para ganho de massa, é base para sistema imunológico e para cicatrização. Então, se você não está com o intestino saudável, você não consegue absorver os nutrientes que vão participar do processo da cicatrização e não consegue eliminar as toxinas e fica inflamado. E a cicatrização tem uma parte de inflamação. Então, essa inflamação pode ser exacerbada quando o paciente já tem um organismo inflamado e o intestino está totalmente ligado. Então, geralmente, a gente pode usar suplementos para intestino. Então, tem a glutamina, tem probiótico, tem protocolos de limpeza intestinal para quem tem muita dificuldade ou passou por uma cirurgia, o intestino não funciona mais como antes. Às vezes, a gente tem várias maneiras de melhorar esse intestino do paciente. Falando no universo feminino, pós-parto. Exato. Trava. Exato. E a gente tem como melhorar muito. Que você não pode nem fazer força, porque quem tem a cesárea tem um ponto. Exato. Tem a cicatrização ali acontecendo e o intestino não funcionando. Então, é base. Outra coisa muito importante é o estado nutricional. Então, para que ocorra a cicatrização, a gente vai formar novas células. Então, para que novas células sejam formadas, a gente precisa de carboidrato na quantidade adequada no corpo, né, ingestão, para ter energia para esse processo. Proteína, que vai participar ativamente da formação da célula e ela tem ação imunoprotetora. Então, reforça o sistema imunológico, que é importante. Precisa de gordura, porque a gordura forma a membrana da célula. E de vitaminas e minerais que vão ter ação antioxidante, ação anti-inflamatória. Então, o paciente tem que estar com o estado nutricional adequado. Por isso, às vezes, um paciente mais idoso, que tem um pouco de perda de massa muscular, às vezes tem um processo de cicatrização um pouquinho mais demorado. Então, depende muito do estado nutricional. Ou, às vezes, cicatrização num acidente, que a pessoa está com um estado nutricional, a gente tem que até entrar com dietas enterais, dietas que não é por via oral, né? Via venosa para o paciente. Outra coisa importante, água. Então, para que qualquer reação bioquímica aconteça no nosso organismo, então quando a gente tem que fazer a cicatrização, tem várias reações acontecendo ali naquele momento. E depende de água. Então, eu sempre falo, 35 ml vezes o seu peso, é o que o seu corpo precisa. Se você pratica exercício, a necessidade aumenta. Então, dependendo da sua rotina, mas é o básico para que as reações ocorram de forma bacana no seu organismo, a cicatrização está envolvida também. E a gente precisa estar com a capacidade antioxidante, anti-inflamatória, que isso a gente consegue através de alimentos que não dão só carboidrato, proteína e gordura. São o que a gente chama de alimento funcional, os alimentos que fornecem vitaminas, minerais e trazem benefícios para o organismo. A gente pode dizer que um detox funcionaria? Também funciona. Durante um processo de cicatrização? Funciona, porque a gente consegue eliminar muitas as toxinas que podem piorar o processo inflamatório, né?
Na cicatrização, a gente tem 4 fases. Então, a primeira fase, logo que teve o ferimento, a lesão da pele, a gente tem a fase inflamatória, que é necessária para que o processo de cicatrização aconteça. Tá. Nessa fase inflamatória, aquela fase que fica mais dolorido, fica quente, fica vermelho, fica inchadinho, que são os 4 sintomas, né, as 4 características da inflamação. Dor, calor, rubor e tumor, que a gente chama. Então, o que está acontecendo ali? Estão formando novos vasos para chegar nutrientes para que a cicatrização aconteça. Tá. Então, quando a gente pensa nisso, quais são os alimentos que a gente pode colocar e quais são os nutrientes? Tá. Ômega 3 e gorduras boas com ação anti-inflamatória, para evitar que essa inflamação perdure por mais tempo do que o tempo correto dela para o processo de cicatrização. Tá. Então, o ômega 3 a gente tem em alimento, mas são pobres atualmente, então a gente não consegue encontrar muito ômega 3, então às vezes a gente faz uso de suplementação, mesmo de ômega 3 aqui, em consultório. A gente tá? colocou umas cápsulas aqui. Isso, lembrando que a cicatrização, o ômega 3 é muito importante nessa fase inflamatória e no final, que é da remodelação da aparência, ele pode prejudicar. Então, tem que ser uma suplementação muito bem pensada quando a gente fala em cicatrização do ômega 3. A gente precisa também, nesse processo, das vitaminas com ação antioxidante, ação anti-inflamatória, que é zinco, selênio, vitamina C, são vitaminas importantes, e vitamina E. Então, o zinco, por exemplo, a gente encontra nas castanhas, nas nuts, nas oleaginosas. A gente encontra a vitamina C, a gente sempre pensa a vitamina C nos cítricos, né? Mas a goiaba é riquíssima, morango, kiwi, laranja, a gente vai ter o aporte de vitamina C. A vitamina E, ela vem através da gordura, então gema do ovo, óleo. Então, a gente também tem que ter a vitamina E de uma forma correta e a arginina, que é um aminoácido que a gente encontra na carne, por exemplo, ou a gente utiliza suplementação de arginina em alguns casos, dependendo desse processo de cicatrização, e o ferro, que também é muito importante, porque o vaso precisa dilatar, a gente precisa que chegue mais nutrientes ali naquele momento da cicatrização. E a arginina faz essa vasodilatação, aumenta o tamanho da veia para chegar mais oxigênio, mais sangue, mais nutrientes. E o ferro aumenta a oxigenação também do sangue. Então, vai chegar o ferro, a gente pensa na carne, tem o ferro de origem vegetal, então das folhas verdes escuras, do feijão. Mas quando a gente pensa nesse ferro dessas outras origens, a gente tem que estar sempre associado com a vitamina C. Então, aquela gotinha de limão na salada, né? Ou até depois a fruta, depois comer um pedaço da fruta que tem a vitamina C, então morango, kiwi. Isso tudo, por exemplo, num pós-cirúrgico maravilhoso. No pós-cirúrgico. Pós-parto, quem fez uma cesárea, exato. Então, dá pra ver que a gente não precisa excluir nada. A gordura que muita gente tem muito medo ainda de consumir, graças a Deus está acabando esse mito de comer gordura, é muito importante. Do que um monte de pão e carboidrato. Exato. Mas aí já é outro assunto, aí já é dieta. Já é outro assunto. E o selênio também é muito importante, né? Além do zinco, que a gente encontra aqui nas nuts, o zinco tem uma ação antibacteriana importantíssima. O zinco, ele faz com que as reações aconteçam de forma mais eficaz. Ele é maravilhoso para essa fase anti-inflamatória e ele evita a morte de célula. Então, ele evita que as células morram e não consigam fazer essa parte do processo de cicatrização. A gente tem o selênio. O selênio que a gente tem da castanha do Pará, que a gente fala muito, né? Como a castanha do Pará. À pele. Selênio é tudo para a pele, Exato. O selênio tem uma ação antioxidante importantíssima que nessa fase vai evitar uma inflamação exacerbada. Entendi. O selênio também está em cereais integrais, o selênio também está na aveia, então não precisa ficar focado só na castanha do Pará. E a gente pode suplementar selênio. Também pode suplementar. Manipulando. Exato. A gente tem que aliar uma alimentação saudável, uma alimentação bacana e dependendo do quadro do paciente, ou dependendo da extensão dessa cicatriz, a gente tem que entrar com suplementação também, individualizada. E isso a gente consegue ver através de exames do paciente, até no preparo. Porque a cicatrização é a parte do sucesso da cirurgia. Quando a gente pensa em estética, principalmente, se a gente não tem uma boa cicatrização, às vezes a cirurgia, a pessoa não vai ficar feliz. Agora, queloide? Exato, a queloide... Tem relação com queloide? Tem. Uma má cicatrização ou é algo genético, assim, que a pessoa Geralmente carrega? é genética, é uma proliferação das células de forma descontrolada, que está muito relacionado com a fase, que depois da fase inflamatória, a gente tem a fase de epitelização, que a gente chama, é que depois do machucado, quando forma aquela camada bem fininha, sabe aquela pelinha bem fininha? Que não é a casquinha ainda.
Aí ela dura 48 a 72 horas depois da ferida formada e junto, paralelo a ela, a gente tem a fase de proliferação, que é quando vai formar aquele tecido de granulação, que é a casquinha em si. Tá. Né? Essa fase de proliferação acontece junto com a epitelização, 48 a 72 horas depois, mas o pico é no final da semana do trauma, então da primeira semana. Então, por exemplo, ralei, você vai ver que daqui no finalzinho da semana ela vai estar já com aquela casquinha. E nessa fase a gente precisa muito de proteína, de alto valor biológico, carne, ovo, frango ou suplementação, dependendo do paciente. Então a gente tem suplementações em pó de proteína para esse processo. E a gente precisa da vitamina A. A vitamina A que está envolvida na diferenciação de célula. Então ela faz com que essas células proliferem e se diferenciem de forma correta. Evitar a proliferação errada, o caso de queloide. Que legal. Então é muito importante a vitamina A. Ou como suplemento, ou geralmente a vitamina A está em alimentos com cor amarelada. Então, abóbora, cenoura, mamão, mas também está no espinafre. Então, a gente consegue colocar na alimentação com alimentos que são acessíveis e que é fácil de consumir no dia a dia. Legumes, feira, né? Feira. A típica feira. Agora, o que a gente tem que passar longe? Passar longe, a gente tem que passar longe de industrializado. Alimento que vai inflamar mais o corpo. Então, tudo de caixinha, de potinho, nessa fase de cicatrização, saquinho. O leite tem uma ação inflamatória também grande, às vezes num período de pós, a gente tem que evitar. Então, são alimentos que não vão trazer nutrientes. E, por exemplo, quem faz uma cirurgia estética, agora eu vou comer tudo light, diet, sem nenhum nutriente. E aí, você não tem nutriente para cicatrizar bem. Então, você faz uma dieta muito restrita, você não consegue fazer, né? Nossa, é verdade. Uma questão que falam muito também é do colágeno. Né? Você acha que introduzir é legal? O colágeno, ele está no final dessa parte. Então, depois que formou a casquinha, a gente tem a fase da remodelação, que é da aparência da cicatriz. Tá. E aí, a gente tem vitamina E, vitamina C, vitamina A, a gente tem o silício, que é encontrado na veia, a gente tem a arginina, todas ajudando na produção do colágeno. Então, a parte final é colágeno. E vale a pena suplementar colágeno se você está com um estado nutricional adequado, porque o colágeno é proteína. Então, se você tiver com deficiência em outro local, o colágeno vai para lá. Entendi. E a pele não vai ser não vai ser o essencial nesse momento. Olha, então, a suplementação de colágeno é eficaz, desde que você já esteja com o seu cardápio adequado também. Fantástico. E você sabe que assim, eu não sei se escreveram ou se notaram. Eu falei, falei minha diretora, vamos falar que eu fiz um preenchimento na boca. Eu não fiz. Eu consegui morder, olha isso aí. Eu consegui morder 3 vezes no mesmo lugar a minha boca. Que é um lugar que morde, né, sempre. Gente, eu fiz uma ferida aqui na boca. Eu mordi 3 vezes o mesmo lugar. Não, sangrou horrores. E aí você falando agora eu tô pensando em tudo isso. Exato, você tá naquela fase... Eu tô com uma bola que eu não fiz preenchimento, eu tô com uma feridinha. Eu tô cuidando. E eu tenho que falar, então assim, eu vou usar todas as suas dicas. Os alimentos que vale a pena, que na hora que tá formando a casquinha você interrompe. Nossa, e dói, né? Vou colocar na tela uma perguntinha do público, olha lá. Quem escreveu pra gente. Um beijo, Gabriele, obrigada. Olha, linda foto. Qual o melhor alimento ou vitamina para cicatrização de acne? É verdade, a gente tá falando da acne. Verdade, tudo a ver. A acne, qual que é um grande problema? Quando ela está naquela fase inflamatória inicial, geralmente a gente espreme, contamina com mais bactérias, então a gente tem que entrar com ação anti-inflamatória aí nessa acne. Ela vai 3. E ela vai passar por todos esses processos, então a gente vai precisar de tudo. Zinco, selênio, vitamina C, vitamina E, a própria ômega 3, as gorduras boas, e no finalzinho a gente vai lá, arginina, que entra também, a vitamina A, então todas essas vitaminas que eu falei tem que estar presente na dieta, e dependendo se é um caso de acne, tem muita acne, a gente entra com suplementação para ajudar e manter o intestino saudável. A acne está muito relacionada ao intestino. Jura? Então lá, a glutamina, o probiótico, um protocolo de limpeza intestinal é importante porque a pele está expressando ali toxinas acumuladas que você não está liberando pelo intestino, que é o que deveria ser feito. Super ideia. Vamos fazer uma pauta, Gláucia. Pamela, ela sabe tudo, gente. Ela sabe tudo de fisiologia, é um negócio de louco. Com uma dermato, pra gente falar de tratamentos e falar da parte da alimentação e dessa parte pra acne. Vamos fazer, Juju? Vai ficar bem completo. Porque, olha, acne é um negócio sério. E assim, quem tem os probleminhas hormonais tem acne tardia. Não tem idade, né? Todo mundo pensa na adolescência.
loucura. Parece, ó. Quando acaba a pílula, quando você tá no... Exato. Tem jeito. Então, assim, acne é sempre um assunto legal. E bom saber que você tem todas as informações pra gente ajudar. É importantíssima. No completo. Obrigada. Ai, eu que agradeço também. Tava morrendo de saudade. Gente, o cachorro dela chama Glúten. Ai, é lindo. Deixa eu agradecer essa queridíssima nutricionista Pamela Miguel. Olha, ela trabalha lá na clínica Health Me. Aliás, ela e Dr. André. Dr. André. Um beijo, Vainert, queridíssimo. Trabalham juntos. 2638-2098. 2638-2098. Você já encontra. E nas redes sociais? Pamela Miguel, nutricionista. Tá aí. Já sabemos tudo. Obrigada. Obrigada. Mesmo. Vamos.